Entrou. Estava verificando a conexão. É isso aí. Hoje é a nossa quinta live do projeto Hashtag Conta pro Mundo. E a nossa entrevistada de hoje é euzinha. Eu e mais eu, que trago para vocês uma live assim que foi uma experiência vivida por mim agora recentemente no mês de agosto. E o título da live, né? Navegar é preciso, viver não é preciso, foi escolhido justamente porque também recentemente eu entendi o significado dessa frase de Fernando Pessoa. E eu vou compartilhar com você agora. Obrigada a quem já está aqui comigo, a quem vai entrar depois, a todos que vão assistir no eterno agora, né? Depois, que o agora é sempre o momento presente de cada um. Então, sejam todos bem-vindos. Estou adorando compartilhar essa experiência com vocês. A professora Lúcia Helena Galvão, para quem não conhece, ela é uma filósofa e faz um trabalho voluntário na Nova Acrópole. E há muito tempo eu acompanho o trabalho dela, assisto às palestras dela, às aulas, e consegui entender um pouco melhor a disciplina de filosofia através dela, e gosto muito da forma como ela passa. E aí essa coisa de navegar é preciso, e viver não é preciso, sempre tinha uma contradição aqui em mim, né? Como assim, navegar é preciso, mas para eu navegar eu tenho que estar viva, né? Então se viver não é preciso, não fazia sentido para mim essa frase. Até que ela trouxe a informação de que o segundo preciso vem de precisão, vem de acerto, vem de previsibilidade. Então navegar é preciso, caminhar, né, viajar, fazer planos, planejamentos, tudo isso compõe a nossa vida desde a hora que a gente abre os olhos até o momento em que a gente vai fechá-los para essa vida. E aí o viver não é preciso no sentido de acerto, de previsão, de previsibilidade, tem a ver que após eu, né, ter feito os planos, você também, os planejamentos, e aí é quando a gente vai colocá-los em prática, né, vivê-los, outros contextos entram nesse plano, outras situações entram, começam a fazer parte, outras pessoas também. Daí o que vai acontecer, o que vai resultar desse plano, que até então era só meu, começa a ter outros atores e a ter outros resultados acrescentados. E aí eu fiquei, cara, tudo a ver com o que eu fiz esse mês, né? Que foi a caminhada em Minas Gerais pela Estrada Real. O percurso que eu fiz chama Caminho dos Diamantes. E aí eu fiz todo um planejamento, eu fiz todo uma previsibilidade do que eu iria viver, mas daí todo o contexto, todas as pessoas que eu fui encontrando ao longo do caminho, tornou essa experiência não muito precisa, não muito previsível, e me encantou muito e me trouxe assim experiências maravilhosas que nem nos meus melhores sonhos eu poderia prever. Realmente as pessoas têm uma participação muito especial e muito importante na vida de cada um de nós, né? E aí, pensando em tornar essa live um pouco mais dinâmica, já que é só eu, né? Eu pedi para as pessoas que pudessem enviar perguntas para que ao longo da live eu fosse respondendo essas perguntas e ao mesmo tempo iria acontecer de eu já ir contando a história conforme eu respondo as perguntas das pessoas. Então eu achei super interessante, porque a cada um que foi me trazendo a pergunta, eu fui revivendo a viagem, mentalmente respondendo, e agora eu vou trazer para vocês cada uma delas.
E lembrando que esse projeto do hashtag Conta para o Mundo, ele tem o objetivo principal de inspirar e motivar pessoas a sonhar e realizar sonhos, né? Então eu quero fortemente inspirar cada um de vocês, motivar cada um de vocês a sonhar e realizar sonhos. O sonho de cada um é muito pessoal, né? Esse sonho que eu realizei tem a ver muito com o Dinair, talvez não tenha a ver com você e nem com as pessoas que você conhece, mas é a estrutura, né, que a gente vai criando para realizar os próprios sonhos é que é importante aprender do que eu vou falar. Então, desde que eu me tornei coach, a metodologia do coach faz parte da minha estrutura mental. Então, assim, eu começo a sonhar alguma coisa, eu já levo logo para a estrutura de plano para poder realizar. Então, fazer caminhadas longas já está na minha rotina anual. Então, todo ano, quando eu começo a fazer planejamentos do que eu vou realizar no próximo ano, já tem lá fazer caminhadas longas, porque é uma coisa que me preenche, que me faz feliz, né? E o ano passado eu não fiz, né? O ano passado a maioria de nós não realizou muitos planos e realizou outros, né? Eu tinha passagem comprada, eu ia fazer de novo o caminho de Santiago de Compostela, aí eu tive que cancelar, né? Porque o momento não cabia, não permitia, e essas coisas que vêm do externo e que a gente não tem controle, a gente acata, aceita, obedece, né? E e agora, recentemente, que eu já tomei as 2 doses da vacina e ainda não pode viajar para o exterior para eu fazer o caminho de Santiago, eu comecei a pesquisar por aqui o que a gente pode fazer no Brasil mesmo. E eu encontrei caminhos super interessantes. E foi quando eu me deparei com o caminho da Estrada Real. Fica no estado de Minas Gerais. Esse caminho ele foi criado na sua origem para transportar as riquezas de Minas Gerais para levar para o governo, para Portugal, né? Para aquela região de Portugal. E aí quem transportava todas essas riquezas eram os escravos na época. Tanto é que algumas pessoas denominam esse caminho de Diamantina até Paraty ou até Rio de Janeiro como o caminho dos escravos, porque eram eles que percorriam esse caminho para levar as riquezas até o porto, para ser transportado para Portugal. Foi muito interessante entrar em contato com essa informação. E quem quiser saber mais desse trajeto, desse percurso, desse caminho, tem um site que é Instituto da Estrada Real. Lá você encontra todas as informações que você quiser saber, que tiver curiosidade. Eles são bem, como é que fala, felizes nas informações que eles colocam lá. Realmente tudo que você precisa saber sobre o caminho está ali. Aí fora o que está lá de informação é viver a experiência, né? Então vamos lá, eu estou com o computador aqui do lado e aí eu vou lendo as perguntas e respondendo, né? E aí durante a live, se mais alguém quiser acrescentar alguma pergunta, coloca no interrogaçãozinha lá, que daí eu vou ver, tá bom? Tá, vamos entrar aqui. Deixei tudo arrumadinho. Aí foi uma delícia as pessoas mandar as perguntas, fui achando tão interessante. Tem um cliente, né? Eu vou pedir a permissão para citar o nome de todos que contribuíram como forma de agradecimento, tá? Então tem um cliente, o Jean Pierre, que ele falou assim, Dina, eu não tenho nada para perguntar, mas eu acho bom destacar, tá ali, né? Destacar que é importante ter meta, é importante realizar as metas, ter sonhos, né? O quanto que isso contribui para motivar a gente. Eu achei muito pertinente o que ele falou, porque faz total sentido, né?
ter meta, realizar sonhos, gente, é uma coisa assim tão maravilhosa, porque você fica celebrando depois. Tem desafios, tem contratempos? Tem. Mas depois que você finaliza, que você alcança, que você realiza, até que nem seja assim toda a sua integralidade, não realiza 100%, mas você realizou 80%, celebra. Celebra porque você realizou, né? Então, meta é muito importante e ele colocou que fazer o planejamento impede da gente ter muitos imprevistos. Vai ter uns poucos, né? Eu achei, e é bem isso, né? Um planejamento bem feito, ele é mais de 50% do resultado já garantido. Então vamos lá. Olha, a maioria, durante o caminho, quando me encontravam, né, nas cidades, a primeira pergunta, quase que geral mesmo, a internet deu uma pausada, mas já voltou. Você não tem medo de caminhar sozinha? Com quem você está caminhando? Então, assim, eu percebi que esse sentimento, medo, é uma coisa que a gente precisa olhar com mais carinho para discutir ele dentro da gente, com a gente, né? Eu estava lendo, tem um trabalho que eu faço com a outra coach, que a gente leu o livro Um Curso em Milagres. E aí ele traz bastante informação explicativo mesmo, elucidativo da questão do medo. Então o medo é uma reação sensorial do nosso instinto, ou seja, do corpo físico. O corpo físico reage quando se sente ameaçado, com medo, e já logo se coloca ou para o ataque ou para a fuga. Então, quando acontece, de imediato vem essa emoção. O que acontece depois disso, vai tudo para a mente. Então, é a mente que começa a criar situações que já não estão mais acontecendo no momento presente. Porque o momento do medo, que você está sendo atacado, é rápido que acontece o desfecho ali. Ou você ganha a parada, ou você perde também já, né? Se deu mal, vamos dizer assim. Então, todo o posterior a esse evento do momento do medo já são situações que a mente começa a criar. E aí são criações mesmo. Então, assim, você não tem medo de caminhar sozinha? Eu fiz o planejamento, eu fiz o plano, eu tomei todas as precauções possíveis, né, e imagináveis dentro das minhas pesquisas. E aí é você se colocar para viver acreditando que tudo vai dar certo. Caso alguma coisa venha acontecer e que não deu certo, você tem todas as condições de se organizar, de se reorganizar depois do acontecido, né? Então, a gente tem que prestar atenção das historinhas que essa mente começa a criar para, de repente, me impedir de viver determinados sonhos, me limitar, criar falsas realidades, falsas situações que estão ou no passado ou eu penso que vão acontecer, estão no futuro e nunca acontece. Então, é muito importante a gente fazer esse checar. O que você está falando aqui tem consistência na vida real com você? Hoje, aqui, agora? Não. Então, é uma das formas da gente começar a discutir esse tal medo, né? Eu achei super interessante como um curso em milagres trouxe essa explicação, fez muito sentido para mim. Tomara que faça para você também. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu anotei aqui que a pessoa perguntou, né? A Moema. Tinha que ser. Essa é parceira, figurinha carimbada na minha vida. Levou quanto tempo para planejar esse passeio? Tá, igual eu já falei, né? Todo início de ano eu já coloco lá na minha agenda as coisas que eu quero realizar. E fazer a caminhada longa já era um projeto meu. Então, já estava na minha pauta, já era um plano. Quando foi para realizar mesmo, quando eu já tomei as 2 doses da vacina, quando eu já sabia que ia fazer no mês de agosto, aí eu intensifiquei as pesquisas, né? Intensifiquei as pesquisas, comecei a fazer os contatos.
Então, eu posso dizer assim que levou umas 2, 3 semanas no máximo, mesmo porque é dentro do Brasil, então não tem assim tanta complexidade para planejar algo aqui dentro do Brasil, né? Então foi tranquilo, 2, 3 semanas, o projeto estava pronto, o plano estava pronto, o que era cabível de se fazer, né, antes do acontecido. Então tudo que deu para fazer antes já estava pronto, tá bom? Espero que tenha respondido. A outra pergunta da Ana Paula, minha afilhada. De onde surgiu esse start de caminhar sozinha? Legal, né? E aí eu juntei com a outra pergunta de uma coach, a Cleise, né? Cleise perguntou, por que sozinha? Eu gostaria de entender as suas motivações. Legal, então vamos lá. Ana Paula, o start de fazer caminhada sozinha, eu acho que aconteceu lá em 2013 mesmo, quando eu fiz o caminho em Santiago de Compostela, lá na Espanha. Eu fiquei 27 dias caminhando por 800 quilômetros e eu me apaixonei por essa experiência e é como se o bichinho de peregrinar tivesse me picado e me viciou nessa experiência. Eu adoro caminhar, adoro ficar caminhando horas e horas e horas. E nessa experiência agora recente, que foi um pouco mais hard, né? Muito morro lá naquelas Minas Gerais, eu caminhava 8, 9, 10 horas por dia, né? Então foi muito gratificante, foi muito, muito, muito delicioso. E Cleise, aqui eu atribuo, né, porque sozinha, porque realmente lá na Espanha, a maioria das pessoas fazem em grupo, fazem com mais uma pessoa, né? Então, poucos são os que fazem sozinhos, mas tem. E aqui no Brasil, sozinho também é quase ninguém. Tanto é que durante todo o caminho eu não encontrei ninguém caminhando, nem sozinho, nem em grupo. Porque caminhadas longas aqui são poucas pessoas mesmo que eu conheço. Tem os grupos, né, restrito, e aí quando você entra nesse grupo tem mais pessoas que gostam dessa atividade. Mas eu atribuo esse meu gosto de caminhar sozinha, eu fui entender ele recentemente, né, quando eu fiz a formação no Enneagrama. No Enneagrama eu identifiquei que o meu instinto dominante, segundo o Enneagrama, é o instinto 1 a 1. Então, quem tem esse instinto como dominante gosta de coisas assim mais ousadas, de uma certa forma mais invasivos, né? E gosta também de relacionamentos 1 a 1. Ou seja, não é de ficar com grandes plateias, públicos, essas coisas assim. Então, assim, eu gosto dessa coisa do 1 a 1. Tá, Dina, então é 1 a 1, é você e mais um. Ok. Só que tem 22 anos que eu estudo e pratico o autoconhecimento. Então, se tem uma pessoa que eu amo estar junta com ela, é euzinha. Então, é eu e mais eu também. E eu tenho infinitos assuntos para conversar comigo. Não se esgota, não se esgota. E quando eu faço uma experiência dessa, de caminhar dias e dias, tendo a minha companhia como a principal, eu alcanço alguns conteúdos internos meus que até então estavam velados. É tipo uma imersão em mim mesma e que em algum momento atinge um ponto crítico, uma massa crítica e que me revela algo de mim mesma e que eu acesso e que faz muito sentido, é como se destravasse algo muito importante na minha vida. Então, para mim, funciona dessa forma. Eu atribuo a uma característica instintiva mesmo da minha personalidade, tá bom? Espero ter respondido, Cleise. Agora vamos lá. Qual é a próxima pergunta? Espero que esteja ficando boa essa dinâmica, gente. É uma experiência, um experimento novo para mim também.
Ah, tá. Outra pergunta também é da minha querida Cleise. Ela perguntou por quanto tempo eu me preparei para fazer essa caminhada, que dessa vez foram quase 400 quilômetros, né, em 14 dias. É, Quando eu morava em Cuiabá, Cleise, eu conheci o professor Durval, que até ele foi nosso orientador em duas caminhadas. E uma das coisas que ele falou e que fez sentido para mim, e eu concordei, é que tudo começa aqui, né? Então, uma caminhada dessa, primeiro começa com a sua intenção de fazer, com a sua vontade de fazer. Então, a preparação, primeiro, ela é psicológica, ela é mental. Depois que vai para a parte mais física, né? E aí, tem um conceito de vida trouxe para mim já há algum tempo, que é cuidar da alimentação, ter alimentação saudável e fazer práticas de movimentar o corpo com regularidade. Então, assim, isso que eu faço não é porque eu vou fazer uma caminhada. Isso que eu faço de ter uma alimentação saudável e fazer práticas de movimentar o corpo rotineiramente já é uma constante na minha vida. Então, quando eu vou fazer uma caminhada, eu não tenho que começar a me preparar. Eu já estou em preparo há alguns anos. Já é o meu jeito de viver, né? Então, não teve assim uma preparação específica para essa caminhada, tá? E uma outra coisa que eu também atribuo, que rasa, né? Não tão muito profunda, que é o minimalismo. Então, eu tenho buscado viver com o essencial, com coisas que eu preciso e muito pouco de coisas que eu não preciso. E isso ajuda muito para a gente viver esse projeto, porque eu, né, vou viver por alguns dias somente com o que está dentro da mochila, né? Então, realmente, você começa a se desapegar de muitas coisas que poderiam ser peso na sua vida. Mas até a Moema colocou o nome na minha mochila de verdade, né? Porque dentro dela só tinha o essencial, as coisas que eu realmente preciso. Não tinha nada que não fosse necessário ou que fosse uma mentirinha, vamos dizer assim, né? E como você vai carregar nas costas, tem que ser o mínimo possível mesmo. Então a preparação na minha vida, né? Ela se dá todos os dias para isso que eu tenho vivido. Mas agora sim, cada um é cada um também, né? E começa na cabeça mesmo, porque se você começa a duvidar muito das suas capacidades, você vai ter menos força para fazer acontecer o que você quer. Então começa em você acreditando nos seus potenciais e naquilo que ainda não está pronto, você ir lá e fazer ficar pronto, né? Depende mesmo da gente. Olha a outra pergunta que a minha filhada Ana Paula fez. Suas escolhas sobre os locais que faz a caminhada são baseadas em quê? Né? No caso, essa do, de, de, de Minas Gerais, da Estrada Real. E as outras também são baseadas principalmente no que faz sentido para mim. Quando eu resolvo que vou fazer uma caminhada, eu começo a pesquisar os caminhos que existem já traçados, né? E eu começo a estudar cada um deles e um vai fazendo sentido, o outro também, e eu vou juntando aquelas informações. De repente, acontece coisas que não estão no nosso consciente, que eu acredito muito que tem a ver com sincronicidade, segundo Jung, né? Que vai juntando, atraindo e formando um contexto maior naquelas investigações, naquelas pesquisas que eu estava fazendo. Então, chega um determinado momento que algo já está pronto aqui de resposta, e eu acredito no que isso é colocado. Então, eu falo, faz mais sentido isso e isso. Quando eu chego nesse momento, para mim já está pronto a tomada de decisão.
aí eu decido, vou para cá e não mais para colar. Em outro momento eu posso ir para aquele outro. Então, as minhas tomadas de decisão têm muito a ver com fazer sentido para mim e as coisas que vão acontecendo, que eu chamo de sincronicidades, tá bom? Vamos ver outra pergunta aqui. Algumas pessoas chamam de coincidências, né? Acaso. Sei que a Thaís perguntou. Sei que fez o de Compostela anos atrás. E agora? O corpo ficou mais leve ou mais pesado? Achei legal essa pergunta, Thaís. Muito bacana. Olha, o corpo e a mochila estão mais leves, a cabeça também. Então, assim, tudo tá mais leve. Lá em 2013, quando eu fiz, eu não lembro muito, né, como é que estava todo o contexto meu, mas eu acredito que estava mais pesado, tinha mais inseguranças e dúvidas, né? Hoje eu carrego muita tranquilidade, graças a Deus. Tranquilidade é leveza, né? Isso mesmo. E a mochila tá mais leve também. Eu estou aprendendo a fazer mochila. Ainda falta aprender mais, sempre, né? Qual foi seu maior medo nessa caminhada? Aí, aquela questão do medo, né? Quem fez essa pergunta foi o Fernando, um fofo que eu conheci num dos hotéis que eu fiquei, o Hotel Vista Alegre. E a Lenice, minha coach, ela também perguntou algo semelhante. Sentiu medo ou receio em algum momento da viagem, né? Eu coloquei essas duas juntas porque faz sentido reuni-las para responder. E aí a resposta tem a ver com aquele conceito que um curso em milagres trouxe, que o medo ele é do corpo físico, é do sensorial, tá? Então, sim, aconteceu um momento que foi terror durante a caminhada mesmo. Teve um certo trajeto, né? Eu sozinha, com a minha mochila, com o meu bastão. De repente apareceu 5 cães. 5 cães que queriam me atacar, estavam latindo ferozmente. Eu falei, gente, 5. Aí eu rodava assim com o meu cajado para espantar eles. Aí me veio, eu falei, cara, Dinay, você tá quase igual um samurai, um ninja querendo se defender. Eu falei, gente, mas se eles vierem mesmo pro meu lado, acho que só esse cajado aqui não vai conseguir, porque são 5, um vem para um lado, outro vem para o outro. Então, assim, esse momento foi de medo, de pavor, e não tinha como eu correr, né? Tinha que me defender mesmo. Então, era partir para o ataque. Não sei até que ponto eu ia conseguir atacar aqueles cães que pareciam muito raivosos. E aí, as sincronicidades, né? Os anjos da guarda que vão aparecendo. Saiu um senhor da mata e deu bronca com eles, devia ser o dono, né? Tinha uma moto ali, eu não tinha percebido, acho que ele estava cuidando de alguma cerca, fazendo algum reparo. Aí ele brigou com os cães e eles se acalmaram e eu pude respirar. Ai, que alívio, meu Deus do céu, foi tensa ali, eu fiquei com medo mesmo. Eu falei, vou ser mordida por um cão desse. E aí, sabe o que ele falou? Eles não mordem. Eu falei, ah, tá. Então, foi isso que aconteceu. Esse momento foi muito medo mesmo. E aí, depois que ele já espantou, eu já segui calma, tranquila e serena minha caminhada, serelepe feliz e rindo muito, né? Porque a maioria dos donos de cães falam assim, eles não mordem. Deve ser mais ou menos assim, mas dessa eu me livrei, né? Aí o Fernando, lá do Hotel Vista Alegre, também perguntou, teve algum desafio que foi
A Deise falando que ia ter um treco. Mas não dá para ter um treco não, Deise, porque você tem que se defender ali, né? Você tá sozinha. Então, o Fernando perguntou se teve algum desafio. A Cris Correia perguntou algo semelhante, que foi qual foi a parte mais desafiadora da jornada, do trajeto, né? A Fernanda Pereira, outra coach minha, perguntou qual foi seu maior desafio nessa caminhada e como superou. Eu gostei muito dessa pergunta. E também casou com o que a Cleise perguntou, né? Qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou nessa empreitada? Então, assim, teve uma dificuldade sim, e ela era recorrente, ela era de todos os dias, essa dificuldade. E eu já sabia que eu ia me deparar com ela, então eu já colocava tempo para poder romper com esse desafio, né? Destrinchar esse desafio, essa dificuldade, que era arrumar lugar para dormir no dia seguinte. Então, nos lugares que eu chegava, eu já começava a fazer contato para o próximo lugar que eu ia parar para dormir, para arrumar acomodações para eu dormir. Porque assim, o caminho dos diamantes na Estrada Real, a maior parte dele é de cidades pequenas, né? De lugares mais simples, onde não tem muitas acomodações. E agora também devido ao longo período do isolamento social, da pandemia, também muitos fecharam, né? Não conseguiram ficar abertos porque também não tinha para quem, né? Então, realmente, em alguns lugares foi muito desafiador conseguir um lugar para dormir no dia seguinte. Então, esse momento era, assim, entre aspas, um pouco tenso. E daí, o que acontecia, Tina? Como que você conseguia, né? Eu pesquisava, ligava, não conseguia, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Todos os dias, sem falta, Deus colocou anjos no meu caminho e que me auxiliavam nessa tarefa quando eu não conseguia, né? O próprio Fernando foi um que, quando eu me hospedei no hotel lá com ele mesmo pesquisou da próxima cidade, ele mesmo reservou, fez a reserva para mim, e são anjos que vão aparecendo. E aí a pessoa tem muita boa vontade de te ajudar quando você pede ajuda, né? E eu pedi ajuda. Ó, amanhã eu vou dormir em tal lugar, não sei aonde que eu vou dormir, não sei o quê. Então as pessoas já ligavam, já buscavam, um taxista já também procurou para mim. Então, assim, foram muitas pessoas que me ajudaram. Então, eu acho super interessante essa coisa da gente ter desafios, entre aspas, pessoais, que é uma das provocações, eu acredito, que Deus coloca para a gente ir em busca do outro, em busca de um irmão, de um amigo, de um morador, de pessoas, para a gente entender que a gente não é totalmente autônomo, a gente não tem autonomia total. A gente não é independente totalmente, a gente é interdependente. E uma das melhores coisas que a gente faz e que eu adoro, quando necessário, é pedir ajuda, porque as pessoas querem nos ajudar. Então, eu me deparei muito com muitas pessoas para me ajudar nesse desafio, que era de fazer a reserva para o lugar que eu ia me hospedar no dia seguinte, né? Teve uma vez que eu não consegui reservar, eu encontrei uma pessoa durante o caminho, uma ciclista. Aí eu falei, eu vou chegar em tal lugar e eu ainda não tenho nada reservado lá. Ela falou, olha, senta na praça que você vai achar alguém que vai arrumar para você. Mas eu vou, chegando em casa, eu vou dar uma pesquisada também e mando te avisar qualquer coisa. Eu falei, tá bom. Aí foi muito interessante que eu cheguei lá no lugar e sentei na praça. E fui
olhar no celular se ela tinha enviado algum recado, falando se tinha reservado alguma coisa para mim ou me indicado, né? Ela não tinha mandado nada. Depois ela me explicou, é que chegou no trabalho e acabou ficando super ocupada lá no trabalho. Mas olha que interessante, foi passando uma pessoa, eu falei, eu tenho que achar algum lugar para dormir aqui hoje. Ela falou, vem aqui comigo que eu vou te levar ali, ó, super fácil. Aí ela me levou até a pousada, chamou a dona da pousada e eu me hospedei. Então, gente, as pessoas sempre vão te ajudar. E Deus sempre vai colocar os anjos no seu caminho. Porque Deus usa as pessoas para te dar os presentes que Ele quer te dar. Acredita nisso, tá bom? Então, assim, esses desafios que eu tive todos os dias, né? Quando eu não consegui sozinha, entre aspas, né? Com o Google, eu tive anjos maravilhosos. E o interessante é que essas pessoas que me ajudavam, depois, no outro dia, elas falaram, e aí, você ficou? Você tá bem? Aonde você tá agora? Elas ficavam me acompanhando pelo WhatsApp, me perguntando. Até hoje tem pessoas me perguntando como é que eu estou. Nossa, foi maravilhoso. Olha aqui que eu achei interessante que uma atendente de um restaurante falou, eu perguntei o nome dela, mas eu não recordo. Ela falou assim, sua família não brigou com você? De você fazer isso, né? Essa caminhada, essa loucura. Ai, eu achei muito interessante, porque eu falei, não brigaram, não, porque brigariam. Eles sabem que eu gosto disso e me amam. Mas eu achei muito interessante. Ela super nova, né? Deve ter seus 20 e poucos anos. E eu já uma senhora, ela perguntou se minha família não brigou comigo. Ah, é muito encantador cada pessoa que você conhece, entra em contato com aquele universo, né? Interage com aquele tipo de pensamento. Olha outra pergunta. A pessoa perguntou, acho que meio assustada, assim, falou: por que sua mãe faz isso? Foi uma colega da minha filha. Aí a minha filha respondeu, porque ela gosta. Realmente, para algumas pessoas parece que é algo meio muito assustador, né? A Cris Corrêa perguntou, como é estar tanto tempo na própria companhia? Que tem a ver com o que a Thaís perguntou também, como foi caminhar com você mesma nessa segunda vez? Então, ficar na minha companhia por muito tempo, quem me conhece já sabe, né? Eu adoro ficar. Não sei se é porque já há muito tempo fazendo autoconhecimento, eu tenho muito assunto comigo, né? E uma das coisas que eu comecei a sentir depois que eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, que foi quase um mês caminhando, né? Sozinha, junto com eu sinto saudades de mim. Então, quando fico muito tempo sem ter esses papo cabeça comigo, eu sinto saudade de conversar comigo. Então, assim, foi bacana. Não teve nenhum problema ficar na minha companhia por tanto tempo, não. Eu adoro, gosto, procuro ficar na minha companhia, tá bom? Aí tem a outra pergunta aqui: de onde vem tanta coragem para caminhar por aí sozinha? Que foi a Moema que perguntou, e a Elisete perguntou algo parecido, que é: qual sentimento leva a pessoa, você entre parênteses, a fazer e ter essa experiência? E a Noeline, outra grande amiga, me perguntou o que te levou a fazer essa caminhada, já que já tinha feito a de Santiago sozinha, ou seja, já fez uma, para que fazer outra, né? Então, o sentimento, ou seja, a coragem da onde que vem da vontade. É uma vontade assim que não me cabe. Então, o sentimento maior que me move a fazer isso é o sentimento do amor de fazer para mim o que eu gosto, né? O que me faz feliz. O amor que eu tenho por mim é o sentimento que me move a fazer isso. E o que mais que eu perguntei, que eu respondi?
Ah, tá, que eu amo caminhar e repetir o caminho de Santiago de Compostela tá no meu plano. Já já eu vou repeti-lo, não pelo mesmo caminho que eu quando fiz pelo caminho francês, né? Agora eu pretendo fazer por outro caminho que chega também até a cidade de Santiago de Compostela, né? Tá no meu radar, vou fazer com certeza. Aí perguntou: você pode ser minha personal para minha preparação para Santiago de Compostela? Opa, aceito com muito prazer. Quando que a gente começa? Agora? Estou pronta. Já já. Pretende escrever um livro contando suas peregrinações? Bem, escrever um livro tá nos meus planos também. Porém, eu acredito que esse livro que eu vai escrever não vai ser restrito a peregrinações. Eu acho que ele vai estar mais no contexto do autoconhecimento, que é uma paixão muito grande para mim. Para mim, o autoconhecimento é a grande busca de cada um de nós. Conhecimento é a própria medicina, né? A medicina do autoconhecimento. Ele te cura verdadeiramente de muitas coisas que você nem dimensiona que convive. Então, para mim, o autoconhecimento faz muito sentido e talvez o tema do livro vai ser autoconhecimento, onde vai estar incluído alguns, algumas contações de história de peregrinações, né? Eu acredito. Ainda não tem claro o tema, mas que eu vou escrever um livro, eu vou. E aí chegou uma pergunta assim super interessante. A Moema perguntou: o que aconteceu nesse caminho que mais te tocou e encheu seu coração? E é bem semelhante com a pergunta que a Lenice fez. O que mais lhe acrescentou e agregou nessa caminhada? Gente, vocês não têm noção. Coisa mais linda do mundo eu presenciei. Tem uma cidade que chama Senhora do Carmo. Eu fiquei hospedada lá na Pousada Neves. Que na verdade, nos contatos que eu fiz, uma pousada não tinha lugar, aí me indicou para outro que me indicou e acabou que o seu Roberto atendeu o telefone e falou: não, você vai ficar aqui, a gente já está te esperando, vai dar tudo certo. O seu Roberto é o marido da dona Maria Isabel e os dois cuidam da pousada deles, que é na casa deles. Gente, presenciar o amor daqueles dois foi um presente para mim. Trabalham da hora que amanhece à hora que dormem, não param um minuto, te oferece tanto carinho, tanta atenção, tanto amor, tanto zelo, que a gente desacostumou de receber esse tipo de tratamento, né? Esse tipo de afeto gratuito. Ah, Dinay, você pagou para. Não, isso não tem pagamento, isso não tem preço. Então eles ficavam me cuidando, ficavam perguntando o que eu precisava, me ofereceram a máquina de lavar deles para centrifugar a minha roupa, para poder secar mais rápido, porque todos os dias eu lavava a roupa do dia, né? Nossa, aquele quintal cheio de plantas, aquela coisa tão simples e tão cheia de vida, né? O seu Roberto, ele está passando por um desafio agora, bem forte, que ele está privado da visão, ele está enxergando quase nada. Então, e quando eu cheguei na pousada, ele estava sentado com uma bacia de alho, descascando alho. Aí eu falei: mas seu Roberto, eu sabia que se colocar o alho de molho fica mais fácil de descascar. Ele falou: ah, mas a dona Maria Isabel não deixa. Ela disse que o feijão dela não vai ficar tão gostoso se colocar o alho de molho. Então, assim, essa foi uma das coisas que eu presenciei, né? Que mais me tocou, o amor dos dois, um pelo outro, e por todos que estavam ali na pousada deles. Um carinho assim, sem medida, sem. Nossa, não tem nem palavras para descrever. Só agradecer por ter
presenciado esse amor. Dizer que a vida deles não é de sacrifício, não é verdade. Eles têm uma vida de bastante sacrifício, sacrificado, mas um carinho imenso. E aí, a Lenice perguntou uma palavra que define essa caminhada. Bem, a palavra que define caminho. Caminho é a palavra que não poderia ser outra, né? Caminho, gente. Viva a vida, não para. Organiza coisas para você fazer, para você realizar, para depois você celebrar. A sua vida é sua. Você deve isso para você, tá? E aí, eu quero responder uma pergunta que ninguém fez, mas eu quero fazer para mim. E é um pouco assim, entre aspas, né? Não muito bonitinha, não, mas eu acho importante a gente compartilhar também. Então, assim, o que foi mais conflitante para você, Dinaí, nessa caminhada? O que veio, assim, com uma certa dor emocional? Tem a ver com a questão da natureza exuberante e a natureza morta. A natureza viva, que se recria todos os dias, né? Minas Gerais tem paisagens belíssimas, aqueles morros, aquelas nuvens, aquelas neblinas, aquelas plantas, aquelas cores. Gente, eu cantava, suspirava todos os dias, todas as horas. Era maravilhoso contemplar tudo aquilo, né? Os pássaros. E o que conflita com isso? Teve um dia que eu caminhei o dia inteiro em meio a eucaliptos, a uma plantação de eucaliptos. E a monocultura é... Eu não posso falar com propriedade para discutir esse assunto, né? Mas a monocultura é uma coisa, um tipo de ação que desgasta a natureza, que agride, que não é congruente ao que a natureza quer, que é diversificar, que é viver a diferença das estações, primavera, verão, outono, inverno, dia, noite, claro, escuro, né, calor, frio, nanana. A monocultura ela é uma só situação. Então eu caminhei um dia inteirinho em meio à plantação de eucaliptos e que era uma imagem muito triste, muito devastadora. Seco, sem cor, sem vida, nem um passarinho cantava. Foi um dia muito triste mesmo. E aqui eu tô só externando o que foi conflitante para mim nesse dia, porque aquela natureza sou eu. E é interessante que tinham placas em meio a essa plantação dizendo assim: cuidado, pode ter ataque de animais peçonhentos. Eu olhava para aquelas placas, eu não acreditava. Não tem nenhum animal aqui, ninguém sobrevive a isso aqui não. Depois me contaram que ali tem muitas cobras. Enfim, e uma outra situação também que me vem envolvendo cachorros também, né? Só que essa foi uma situação muito triste. De longe eu vi 2 cachorros na estrada, assim. Eu falei, ai meu Deus, lá vai eu ter que me defender de novo, né? E fui caminhando mais para perto, chegando perto, né? E quando eles viram que eu... Aí eu passei pro outro lado da estrada, para não passar pelo mesmo lado deles. Aí eles foram levantando e buscando entrar na mata que tinha sido recentemente queimada. Estava devastada aquela parte do caminho. E o cachorro estava com queimadura, gente. Os cachorros estavam com queimaduras,
estavam mancando, estavam assustados e procuraram se afastar de mim. Então, quando fala assim, teve queimada em tal lugar quando os animais morreram, eu nunca tinha visto isso de perto, nunca tinha presenciado isso. E foi triste, mas acho que é necessário pra gente ver assim o quanto que a gente, enquanto ser humano, ainda tem que despertar a questão de valorizar a vida, né? O quanto que ainda tem coisas pra gente fazer, né? Pra gente multiplicar em termos de consciência, em termos de... Porque eu não entendo tudo isso, né? Diz que queimar é para depois plantar de novo. Os próprios eucaliptos devem estar atendendo alguma demanda superaquecida. Eu não entendo desse contexto de uma forma mais macro. Só quis colocar aqui meu sentimento, que para mim foi bastante conflitante em meio a tantas paisagens lindas. E é isso, gente. Desculpa esse momento assim mais forte, mas eu acho importante também a gente perceber que tem esses contextos assim mais laboriosos, né, da gente viver na vida como um todo, né, não só nesse cenário como em muitos outros. E eu acho muito importante a gente participar disso também. E como que eu posso minimizar isso? Acho que é amando, né? Compartilhando mais o meu amor, sentindo mais o amor, vibrando mais amor, porque a tarefa é planetária, né? É humanitária. Então, é um projeto grandioso e o que me cabe, eu quero fazer e vou fazer. Fico por aqui com essa nossa live de hoje. Essa é minha contribuição para o mês de agosto no hashtag Conta Pro Mundo. Vamos aguardar com você o convidado surpresa do mês de setembro, que vai vir junto com a primavera, né? Onde a gente possa estar contando histórias lindas, inspiradoras, motivadoras, para que fale ao nosso coração, a cada um de nós, tá bom? Muito obrigado para você que ficou comigo aqui e para você que depois vai assistir também. Beijo.